No episódio anterior, o Prota terminou seu treino e ganhou uma habilidade que acelera os pensamentos. Também acabou descobrindo que Kindred morreu. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Victoria se lembra que quando estava conversando com Kindred, ele pediu para ela fazer um feitiço mágico que pudesse saber a localização dele. Pensativa, fala que isso é uma droga. Atrás dela já aparecem duas pessoas, sendo que alguém como Kindred não morreria no andar 20. Victoria se vira falando que faz tempo que não vê esses dois, o Sol Lunar e a Rebecca. Victoria fala que esse não é um problema, que eles possam subestimar. Prota e Khan vão chegando, falando que parece que foram o último a chegar. Prota pensativo fala que não pensou que se encontrariam assim depois de meses. Um homem de meia idade é o vampiro chamado de Sol Lunar, e aquela ao lado dele é Rebecca, uma alto rank. Assim que os dois se aproximam, Sol Lunar fala que Caim foi quem atrapalhou o sono dele. Prota pede desculpa por ter causado os problemas. Pensativo fala que ele está sendo hostil abertamente. Victoria aparece dizendo que vai ser uma conversa longa, então pede para todos entrarem. Todos ficam se perguntando de quem seria capaz a pessoa de matar aquele monstro. Victoria fala que de todas as pessoas aqui, ela é quem está mais perplexa. Rebecca fala que Kindred deve ter previsto a sua própria morte até certo ponto, então a Victoria deve estar pensando se vai seguir os pedidos dele ou não. Victoria fala que é isso mesmo, ela recebeu uma missão quando Kindred morreu e vai compartilhar com eles as informações, mas tem algo estranho nela. Ela compartilha a missão com eles, é uma missão que eles precisam encontrar e recuperar os rastros do rei Miru, um rei que foi selado nessa montanha por ter se rebelado contra os céus. Todos ficam surpresos, se perguntando se uma coisa dessas realmente existe. Prota pensativo se pergunta se essa missão tem algo a ver com Sun Wukong. A existência do rei Miru era uma existência irregular aos outros seres divinos. Nascido de uma pedra como um macaco, ele se tornou um deus depois de obter várias habilidades de iluminação, e no fim ele renasceu como um verdadeiro ser divino. Prota nervoso fala que em qualquer mito existe poucas pessoas que alcançaram essas conquistas, então ouviu dizer que a fama do rei Miru é enorme, já que todas as pessoas da torre querem se tornar um deus. Pensativo fala que por essa missão estar na torre não tem como ser mentira, mas alguma coisa é estranha. Se rumores se espalharem de que a Clava Dourada ou as 72 transformações divinas estão aqui, um caos pode se espalhar pela torre. Prota fala que ouviu dizer que transformações divinas são diferentes de artes marciais ou magia. Mesmo dentro da torre não tem muita informação sobre as transformações divinas. Eles são conhecidos como poderes ancestrais. Uma divindade são seres similares aos deuses, mencionados frequentemente na Terra. São seres que transcenderam o limite do corpo humano e têm o poder de um deus, mas se pergunta se isso é verdade, já que seu irmão nunca conseguiu ver um deles. Prota fala que as transformações divinas devem ser verdadeiras e elas eram técnicas que o rei Miru usa, então devem ser extraordinárias. Deve ser algo que todos aqui começariam a ter, mas tem algo suspeito, já que um bispo do exército demoníaco morreu em uma missão dessas. Pode ser apenas uma armadilha deles. Pensativo fala que até onde todos sabem, os bispos do exército demoníaco são sorrateiros. Para conseguir o que eles querem, estão dispostos a ficar desaparecidos por 10 anos. Kindred era igual, comparado com os outros ele era até pior, com uma grande ganância. E já que o exército demoníaco é ranqueado na fé que eles têm no deus demônio, então ele ter se tornado o segundo bispo significa que a mentalidade dele não é comum. A força de Kindred era o suficiente para derrotar os 5 aqui. Rebecca se pergunta se tem alguma chance disso ser mentira. Victoria fala que tem certeza que ele morreu, não tem como estar enganada, já que ela usou a magia do chamado do vento. Não só diz o local do alvo, como também os sinais vitais dele. É uma runa que não pode ser dissipada, que não importa o quão boa seja a habilidade das pessoas, sendo que se eles ainda estão suspeitando que ela está planejando algo com o Kindred, pode fazer um juramento de mana, mas gostaria de pedir um favor. Queria que todos fossem para a área da missão, para recuperarem o corpo do Kindred. Esse é o único desejo que deve seguir, porque é algo que prometeu para ele no passado. Não vai implorar para que ninguém ajude, então gostaria de fazer um acordo. Prota pergunta que tipo de acordo. Ela fala que pode mostrar a localização de qualquer pessoa na torre se trouxerem a localização do cadáver de Kindred. Essa é a única condição. Prota pensativo fala que tem muita coisa em jogo aqui. O deus do sabre pergunta se ele não vai tentar. Prota fala que vai sim, mas vai por um motivo diferente.
Depois da guerra entre o clã Dragão Vermelho e o clã Espada Azul, o exército demoníaco não mostrou nenhuma movimentação, e se essas coisas tiverem alguma relação com isso, precisa ver com os próprios olhos, e ainda acha que tem algo errado com aquele maldito do Khan. Todos na mesa aceitam participar, menos o Sol Lunar, falando que se tornou um vampiro para não morrer, então não vai se meter em perigo por burrice. Ele começa a ficar cercado de raízes. Rebecca fala que mesmo que ele decida ficar de fora, não garante que ele não vai sair por aí falando sobre isso por toda parte. Então não tem motivos para deixar ele ir embora. O Lunar, nervoso, pede para que ela fique calma, falando que não tem motivo para sair espalhando as coisas sobre o alto ranks da torre. Ele valoriza sua vida mais do que qualquer coisa. Rebecca manda ele manter essa palavra. Victoria fala que vão partir essa manhã nesse mesmo horário, manda todos se prepararem com tudo que precisam levar. No dia seguinte eles vão indo em direção à masmorra que fica no topo da quinta montanha. Rebecca pergunta se tem alguma caverna lá. Victoria fala que pensou que tivesse uma barreira indestrutível, mas que Kindred estava ficando louco por não conseguir passar, já que Sakyumi conseguiu, mas Sakyumi era um deus supremo, então não seria difícil colocar uma barreira lá que nem mesmo os altos ranks não conseguiriam encontrar. Rebecca fala que se for verdade, agora faz sentido porque Kindred demorou 10 anos para conseguir. Prota pensativo, fala que ninguém parece estar duvidando da morte de Kindred, mas isso é estranho. Fala que esse maldito do Khan parece estar com a cabeça cheia de alguma coisa. Eles chegam no topo da quinta montanha. Prota se pergunta se realmente tinha algo assim nesse local. Ele estava confiante que não tinha nada que não pudesse detectar com a sua percepção sensorial, mas acha que estava sendo muito arrogante. Vai se lembrar dessas barreiras para copiar depois usando as runas mágicas. Victoria fala que essa barreira foi destruída algumas vezes e reparada por Kindred, então a durabilidade está bem baixo, caso contrário não teria conseguido cancelar a barreira. Prota fica surpresa, falando que é um poder tão forte que faz ele sentir um frio na espinha. Victoria manda todos ficarem espertos e não abaixarem a guarda quando entrarem. Assim que eles entram na montanha, várias maldições tentam pegar eles ao mesmo tempo. Victoria fala que isso é loucura, pensou que tinha um limite de maldições que podiam ser lançadas ao mesmo tempo. Ela usa sua habilidade escudo protetor. Prota pensativo, fala que isso era a pior situação possível. Rebecca, nervosa, diz que esse lugar é muito louco, mas agora só podem seguir em frente, dizendo que faz centenas de anos que o rei Miru foi selado. Não tem como ele não ter sentimentos ruins depois de todo esse tempo aqui. Andando pelo local, chega em outra encruzilhada. Victoria fala que sentem como se eles estivessem andando em círculos. Rebecca, irritada, fala que se ela está com tempo para ficar achando as coisas, devia continuar focando no seu escudo protetor. Prota pensativo, fala que se as coisas continuarem assim, essas duas não irão durar muito. Por mais que não consiga perceber em detalhes, a habilidade que Rebecca está usando parece usar muita mana mental. E Victoria também parece que vai ficar sem energia em breve para manter a runa mágica dela. E inesperadamente de todos, o Khan é quem está mais lidando com a situação. Prota fala que não pode deixá-las continuarem assim, senão vão acabar se matando aqui dentro. Sua habilidade Sangue Frio é ativada, fazendo ele manter a calma em qualquer situação. Por mais que não tenha usado por suas habilidades terem subido de nível, ela está ajudando ele novamente. Essa habilidade libertou ele dos pensamentos malignos. Se pergunta se deveria tentar expandir ela um pouco. Começa a expandir sua habilidade, fazendo todos ficarem sem efeito das maldições. Rebecca fica se perguntando o que aconteceu, que seus pensamentos desapareceram. Assim que olha para trás, é Caim usando sua aura expandida. Pergunta como ele está fazendo isso. Prota nervoso, fala que tem uma habilidade perfeita para lidar com isso, mas não pode dizer mais de nada. Rebecca diz que se fosse em outra situação, ela iria querer fazer algumas perguntas, mas esse não é o caso e nem o momento para isso, e não gosta do fato de ele ter escondido isso, já que poderia ter ajudado antes, já que viu que elas estavam com problemas, mas agradece pela ajuda. Ela tá pensativa, fala que não sabe dizer se ela está irritada ou agradecida. É difícil dizer, e por mais que não queira enganar as pessoas, não tem motivos para ficar expondo seus poderes. Depois de usar sua percepção sensorial, a masmorra começou a ficar visível. É um labirinto conectado como se fosse uma teia de aranha, e pelo que está vendo tem várias armadilhas instaladas e vários fantasmas escondidos. Por mais que consiga lutar com eles em condições normais, se forem emboscados na situação pode ser fatal, e está sentindo vários monstros fortes que Khan e Victoria não conseguiriam lidar. Se pergunta se não tem outro jeito, chama todos os seus soldados e manda eles irem eliminar todos os inimigos. Os soldados vão na frente fazendo a limpa. Prota seguindo o caminho, fala que as coisas estão indo bem, e por mais que seja bom neutralizar as armadilhas, os fantasmas vão servir como petisco para seus soldados.
e nesse ritmo vão conseguir descobrir a estrutura do Palácio do Rei Miho e em breve, ele em um local com mais marcas. Uma mensagem aparece dizendo que ele achou marcas de espadas antigas. Prota fica se perguntando o que são esses traços que está sentindo. Shannon aparece falando que não acredita que ele tinha esses pensamentos. Prota se pergunta sobre o Canão, o que está acontecendo. Shannon fala que ele chegou no nível de um mestre, mas os olhos dele ainda são de iniciantes. Manda ele olhar de perto. Prota fala que por mais que Shannon seja irritante, ele nunca errou. E usa seus olhos de dragões junto com sua percepção sensorial. Ele percebe que as marcas que está vendo era de treinamento, era o registro do processo de um mestre renascendo como um mestre superior por centenas de anos. Os traços mostram a frustração e os rancores reprimidos. Prota fica nervoso falando que foi isso que aconteceu. Depois de ser selado pelo Saikyomi, esses são os traços do Rei Miho para quebrar seu selo. E por estar em fúria começou a bater nas paredes, mas os selos nunca enfraqueceram. 100 anos se passaram com ele nesse estado de loucura. Foi então que ele percebeu algo. Ele começou a juntar todos os seus pensamentos para treinar. E sempre que fazia uma descoberta, testava nas paredes para aprimorar suas deficiências. Foi quando passou 1000 anos treinando que ele finalmente tinha conseguido poder para quebrar o próprio selo. Prota nervoso se pergunta se essas são as 72 marcas das transformações divinas. Shannon pergunta se seu mestre é louco. Não dá nem para comparar essas marcas com isso, já que as 72 transformações divinas não passam de uma pequena fração do que o Rei Miho aprendeu. O poder que transformou o Rei Miho no grande sábio está bem diante dos seus olhos. Prota pensativo fala que o Rei Miho causou grandes caos entre deuses e demônios, e ele puder compreender esses traços seria de grande ajuda. Vai memorizar tudo para poder tentar depois. Acha que isso pode chegar a ser superior à espada Win. Não é uma arte marcial, nem magia. Não sabe direito o que é isso. Khan pergunta o que ele está pensando tão profundamente ali. Eles encontraram outra encruzilhada. Manda Kain não se esquecer que está no interior do palácio do Rei Miho. Vai ser difícil sobreviverem sozinho. Prota fala que sabe a situação que estão. Rebecca fala que a estrutura do labirinto mudou aos poucos, mas se espalharem sua vontade é possível que os vestígios do Rei Miho irão atacar eles na mesma hora. Fala que não tem escolha. Vai na frente para testar umas coisas. Assim que ela pula no meio da encruzilhada, Prota sente uma energia estranha. Já começa a usar sua aura. Avança com tudo e puxa Rebecca falando que não tem muito tempo para explicar. Mas ele acha que os vestígios do Rei Miho estão tentando pegar eles. O deus da caça, ser Nunus, ser reconhecido como um apóstolo é tudo que os altos ranks esperam. E apesar de ter sido escolhida como apóstolo, ninguém teve inveja dela. Falando que não tem como ela se sentir mais inútil do que um jogador de baixo nível. Fica irritada dizendo que isso faz com que todos os seus anos praticando duro não tenham valor. Não entende, já que é uma apóstola de Deus. Os vestígios vão na direção dela e usa um ataque para destruir todos. Prota pensativo fala que esse poder foi absurdo, como esperado de uma alto rank, mesmo que nessa situação ela não esteja conseguindo usar nem 50% do seu poder original. Ainda continua poderosa, não consegue imaginar o quão forte ela será quando sair dessa montanha. Rebecca chama o Kain, falando que a partir de agora ele vai na frente. Prota fica surpreso dizendo que isso é inesperado, já que é bem raro um alto rank assumir suas limitações, e fazer um jogador de baixo nível liderar o caminho é uma decisão inacreditável. Mas são pessoas assim que são as que mais que evoluem no futuro. Victoria já se aproxima falando que discorda. Mesmo que Kain tenha feito um ótimo trabalho limpando a masmorra, quanto mais fundo forem, mais irão precisar de um alto rank na linha de frente. E não está subestimando Kain, mas até o Kindred morreu nessa masmorra, então não pode reconhecer alguém mais fraco que ela como líder. Rebecca fala que Kain conhece esse lugar melhor que todos, e por isso a partir de agora ele vai ser o líder. Prota pensativo fala que ela tem uma grande força de vontade, apesar de ela ser cínica. Precisa mantê-los vivos o máximo de tempo que ele puder. Vai ser melhor ele tomar iniciativa. De alguma forma, o Sol Lunar também está seguindo eles. De alguma forma, isso está ele incomodando. Porém, Rebecca e Victoria estarem tão concentrados na masmorra, ainda não conseguiram notá-lo. E parece que a forma de vampiro que ele está não é influenciada pelos vestígios. Talvez ele esteja pensando em roubar as 72 transformações divinas e fugir. A única coisa que tem certeza é que quando a hora chegar ele irá tentar fazer alguma coisa. Prota fala para todos que vai aumentar a velocidade. Manda todos seguirem ele.
Assim que vai correndo pelo labirinto, vai usando sua percepção sensorial para achar o caminho. Victoria ainda tenta perguntar para onde ele está indo assim. Rebecca manda ela parar de discutir e confiar nele, já que em um ataque, a decisão do líder é a final. Victoria, nervosa, fica se perguntando se vão mesmo ficar bem. Proto olha para trás e vê que todos estão seguindo ele. Fica se perguntando se é por causa de Rebecca. Preparando sua adaga, fala que se for assim não vai decepcionar a confiança deles. Os vestígios que aparecem na frente dele, ele destrói todos rapidamente. Victoria fica pensativa, se perguntando o que é Caim. Ele está andando como se conhecesse essa masmorra, e os movimentos dele é como se soubesse quando o vestígio fosse aparecer. Quando estava investigando ele, sabia que tinha algo estranho, mas não esperava por isso. Prota fala que chegaram ao fim. Victoria fica surpresa, dizendo que é verdade, o sinal está vindo de trás desse local. Eles pulam em uma área mais aberta. Rebecca fala que finalmente chegaram, foi rápido. Na frente deles aparece um portão de ferro grande com um mural. Assim que chegam mais perto do portão, descobre que o portão é a clava dourada. Prota pensativo, fala que não acredita que ela realmente existia, mas o portão está tão desgastado que ninguém percebeu que nos desenhos falam que esse é o último legado do rei Miho. Uma mensagem aparece para ele falando que ele aprendeu com sucesso o legado do rei Miho. Victoria fala que acha que isso é só uma parte da clava dourada, e se o portão foi realmente feito com um pedaço dela, não sabe como vão abri-lo, porque se for verdade foi feito com ferro divino. É o ferro lendário usado para selar deuses e demônios. Por ser poderoso, é difícil destruí-lo. Os três começam a atacar o portão, mas não fazem nenhum arranhão. Rebecca, cansada, fala que nem mesmo tremeu. Pergunta como Kindred entrou nesse lugar. Proto, observando, fala que se não deu para abrir com o poder dos três, não é uma coisa que possa ser aberta na base da força. Encosta no portão, falando que Kindred abriu ele de alguma forma. Precisa descobrir como foi. Seu bracelete começa a ressoar com o portão, e ele vai abrindo aos poucos. Ele se vira nervoso, chamando os outros para entrar, e acabou.